Glória a Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para que abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Glorificado seja o nome de Jesus. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 até o verso 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Irmãos, vamos ler ainda Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, está escrito assim: E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, nós vamos meditar na tua santa palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ministra aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, revela a tua palavra para os nossos corações, Pai. Nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a igreja pode se sentar? Glorificado seja o nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, verso 1, do versículo 1 até o 6, está escrito assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Nós sabemos, irmãos, que Israel foi tirado do Egito pelo braço forte do Senhor. Mas esta palavra, ela não é apenas para Israel. Esta palavra é para nós hoje, porque nós somos o Israel espiritual do Senhor. E Deus, Ele nos tirou do Egito. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a palavra de Deus, uma das coisas que nós percebemos em Moisés, que Moisés não teve tanta dificuldade de tirar o povo do Egito, mas Moisés teve uma grande dificuldade de tirar o Egito do coração do povo de Israel. E hoje não é difícil para os pastores, para os Moisés desta geração. As pessoas vêm do Egito, saem do mundo, mas muitas vezes o Egito não sai dos corações. Existe uma grande dificuldade. Mas o que me chama a atenção aqui neste texto é que a palavra do Senhor, o Senhor diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus nos tirou do Egito, irmãos. Nós exercemos o livre-arbítrio, nós escolhemos sair do Egito, mas Deus que nos trouxe, Deus nos conduziu até este arraial santo, para ministrar aos nossos corações. Irmãos, esta noite eu quero falar a respeito de idolatria. Eu quero meditar um pouco sobre o que é idolatria. A segunda leitura que eu li fala sobre Lucas 10, 27,
que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu me lembro que certa vez eu estava na minha casa, meditando neste texto, pensando nesta palavra tão linda, e comecei a conversar com Deus. Eu falei: Senhor, como é lindo este mandamento, como ele é completo, como ele é expressivo. E comecei a perguntar ao Espírito Santo: por que, Senhor? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E eu sei que biblicamente, a Bíblia nos diz que nós devemos adorar ao Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Criador, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. E irmãos, além disso, é um mandamento, Deus nos manda adorá-lo, e somente adorar apenas a Ele. Mas Deus ministrou ao meu coração a seguinte situação, o Espírito Santo testificou no meu coração a seguinte coisa. O Espírito Santo disse assim para mim: por que você deve me amar acima de tudo e de todos? Porque eu sou o único que não te decepciona. Glorificado seja o nome de Jesus. Irmãos, você pode passar por uma situação de decepção na sua vida, uma situação de derrota, em que você coloque algo ou alguém acima de Deus. Você pode sofrer uma desilusão amorosa, você pode ser traído pelo seu namorado, ou pela sua esposa, ou pelo seu marido. Mas quando você tem o Senhor em primeiro lugar, em primeiro plano, você pode até ser abalado, mas você não vai cair, você não vai ficar prostrado, porque você ama primeiramente o Senhor. Por exemplo, se você amar mais a sua vida profissional do que a Deus, se você amar mais Deus do que o seu trabalho, no momento, quando vier o desemprego, você pode se abalar. Então nós precisamos estar estruturados em Deus, estruturados no Senhor. E quando, irmãos, Deus nos dá este mandamento de adorar a Ele, de render graças ao seu santo e glorioso nome, não é porque Deus sente carência de ser adorado. Deus nos manda adorá-lo, irmãos, sabe por quê? Além do mais do que já foi dito, Deus, Ele é o único ser que pode ter ciúmes de nós. Ciúme é pecado. Eu ter ciúmes do meu cônjuge é pecado. Mas quando Deus tem ciúmes de mim, não é pecado. Sabe por quê? Segundo a doutora Sara Cavalcante, porque Deus é o nosso dono absoluto. Quem é dono absoluto tem poder absoluto. Você não é dono de ninguém. Eu não sou o dono da minha esposa e nem ela de mim. Então eu não sou o dono dela. Quem é o dono dela é Jesus. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é o Senhor da glória, é o Deus poderoso e soberano, e a Ele seja dada toda a honra, todo o louvor. Então, você não se abala. Hoje eu estava meditando neste texto de Êxodo, capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. E aí eu comecei a perguntar, o que são deuses? O que o nosso Deus quis dizer quando o Espírito Santo inspirou Moisés a escrever isso? Quando algo ou alguma coisa se torna um Deus para nós, a ponto de tentar competir com o verdadeiro Deus. Olha só, eu anotei algumas coisas que são exemplos de coisas que são deuses, com D minúsculo, mas são coisas que o nosso coração acaba tratando como uma forma de Deus, e se transformam em idolatria nos nossos corações. O que é idolatria? O que é um ídolo? Nós, como evangélicos, como pentecostais, como os protestantes, nós temos assim aquela ideia de que idolatria é só imagem de escultura.
É isto, mas é muito mais que isto, irmãos. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E eu quero fazer uma pergunta esta noite: tem alguma coisa tomando o lugar de Deus na sua vida? Tem alguma coisa na sua vida ocupando o lugar que deveria ser de Deus? Eu comecei a pensar em algumas coisas, e uma das coisas do nosso tempo moderno, que eu percebo que tem distraído as pessoas, são as redes sociais. As redes sociais, irmãos, elas têm causado muitos problemas nos relacionamentos. As redes sociais, elas têm sido uma ótima ferramenta de trabalho. Por exemplo, eu sou monitor do núcleo do IBAD, eu preciso dar um recado para 60 alunos, graças a Deus hoje tem o grupo do IBAD, eu não preciso como antigamente ligar para 60 pessoas, em apenas uma frase todo mundo está sabendo, todo mundo visualiza aquilo. Então, de certa forma, se nós soubermos utilizar as redes sociais, elas serão boas. Mas o problema é quando a pessoa toma o lugar de Deus. Aquele tempo que você poderia estar orando, você gasta horas e horas em curtidas, em visualizações, e aquele tempo que você poderia dedicar para Deus, no momento de oração, num período de oração. Eu não vejo pecado nisso, se você não permitir que atrapalhe a sua vida devocional. As redes sociais, elas não podem substituir o nosso tempo de comunhão. Nós precisamos ter equilíbrio. Eu me lembro de uma entrevista de um jovem do Ceará, um adolescente que não tinha nem terminado o 2º grau. Ele passou em primeiro lugar em medicina, numa universidade federal cearense. E ele foi ser entrevistado, e quando ele estava dando a entrevista, a primeira coisa que o jornalista perguntou, ele disse assim: como que você conseguiu? O jovem disse assim: eu não me deixo levar, eu não me deixo sequestrar pelas redes sociais, eu consigo voltar. Infelizmente, muitos dos nossos jovens não estão conseguindo passar em bons concursos, alcançar cursos de vestibulares concorridíssimos, porque não tem controle sobre as redes sociais. E não só apenas jovens, pessoas de idade avançada estão sendo dominados pelas redes sociais, pelas tecnologias. Irmãos, então as redes sociais é uma das coisas que tira o nosso foco de Deus, que tenta concorrer com o nosso Deus. Outra coisa, irmãos, no nosso Brasil, que tenta tirar o lugar de Deus, que muitas pessoas são capazes de brigar, é o futebol. Eu acho que não é pecado assistir futebol, torcer para um time, mas eu fico pensando, quando a pessoa começa a idolatrar o futebol. Irmãos, eu nunca fui num estádio de futebol, mas também não tenho desejo de ir, depois de ouvir falar os palavrões que lá são mencionados, o ambiente espiritual de agressão, de briga. Então, o futebol tem se tornado uma idolatria. Então nós precisamos tomar muito cuidado, não só com o futebol. Então nós temos redes sociais, temos futebol, temos outra coisa, irmãos, filmes. Nós estamos vivendo em uma época em que é muito fácil hoje qualquer pessoa ter dentro da sua casa 180 canais, mas eu acho que não é pecado você assistir filmes, mas nós precisamos filtrar tudo aquilo que nós vamos assistir, porque, irmãos, nós não estamos apenas nos entretendo, nós estamos alimentando a nossa alma. E o salmista disse assim: eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Então nós precisamos tomar cuidado com os filmes, cuidado com aquilo que você assiste. Olha só, meus irmãos, cuidado para que nós não venhamos a comer comida estragada, que nós não venhamos sofrer uma intoxicação e nos afastar da nossa comunhão com Deus. Não troque a sua comunhão por um prato de lentilha, como fez Esaú.
Irmãos, Esaú era profano. O que é um prato de lentilha? É um prazer momentâneo. Eu vou dar um exemplo de um prato de lentilha nos dias atuais. Pornografia é um prato de lentilha. As pessoas estão, irmãos, antigamente as igrejas, elas atacavam muito a televisão, de um modo geral, as igrejas radicais, mas a internet hoje, a televisão não chega nem na pontinha da unha da internet. A internet é muito mais perigosa que a televisão. E outra coisa, qualquer criança hoje, antigamente se falava que uma criança de 8 anos tinha acesso à pornografia. Hoje, irmãos, infelizmente, é muito mais cedo que isto. É um perigo um pai dar um celular para uma criancinha. Irmãos, é uma pena como as crianças muito cedo estão tendo domínio das tecnologias e estão violentando as suas próprias almas com a pornografia. Eu me lembro de um testemunho de uma jovem que ela frequentava uma igreja de São Paulo, e esse testemunho é muito conhecido em São Paulo. E esta jovem cantava no coral, congregava em todos os cultos, mas chegou um determinado momento que essa jovem morreu, ela veio a falecer, e aí estava acontecendo o seu velório, e naquele velório, o pastor da igreja foi para lá, para celebrar a cerimônia fúnebre, irmãos, e as pessoas começaram a deusificar aquela moça, mas a irmã fulana era uma bênção, e falando coisas assim que parecia o velório da Madre Teresa de Calcutá, só faltaram canonizar a moça ali, de tanto que falaram bem dela. Quando um homem, um crente, estava do outro lado da cidade de São Paulo, o Espírito Santo de Deus veio até ele e disse assim: vai lá naquele velório e diga para eles que ela não está comigo. O profeta falou assim: eu não vou não, Senhor, vai porque eu estou mandando. E o profeta tentou persuadir a Deus dizendo que não ia, mas chegou um momento que ele não resistiu e obedeceu ao Espírito Santo. Quando ele chegou naquela capela mortuária, onde o corpo daquela jovem estava sendo velada, já estava acontecendo o final daquela celebração, daquele funeral. E aí o pastor sempre pergunta, né? Alguém tem uma palavra para dar? E aí o profeta levantou a mão. Ele falou assim: eu tenho. Aí, pois não, pessoa que fosse um amigo da família, chamou aquele jovem ali à frente, e aquele jovem chegou e disse assim: eu não conhecia esta moça, mas eu estava na minha casa do outro lado da cidade, e Deus me mandou vir aqui, para dizer o seguinte. Então todo mundo pensou que ele ia falar palavras bonitas, né? Deus manda dizer: ela não está comigo. Naquele exato momento houve um alvoroço naquele velório, as pessoas quiseram bater naquele profeta, e aí quando ele percebeu que ele ia ser agredido, ele disse assim: tudo bem, antes que vocês me agridam, assim diz o Senhor, alguém telefone lá na casa dela, que Deus está me dizendo aqui que tem alguém lá agora que vai atender o telefone, e manda erguer os colchões, o colchão da cama que ela dormia. Irmãos, e assim eles fizeram, e telefonaram para a casa daquela moça. O colchão, debaixo do colchão da cama dela, estava abarrotado de revistas pornográficas. Então naquele momento eles perceberam que era verdade a mensagem daquele profeta de Deus. Irmãos, ai de nós precisamos ter cuidado com as nossas almas. Jesus pode voltar para cada um de nós a qualquer momento, a morte pode nos visitar, e é uma coisa muito séria, irmãos, brincar com Deus. A pornografia, ela é uma idolatria violenta, e existem pessoas que estão mergulhadas nesse pecado. Então meu irmão, confesse esse pecado, abandone, por amor da sua alma, por amor da eternidade que existe, que nos aguarda. Irmãos,
Existem vários tipos de idolatria. Eu vou dar mais um exemplo. Jogos. O jogo do baralho. Com 10 anos de idade, eu fui viciado no jogo do baralho. Eu jogava baralho o dia inteiro, gente. Eu jogava truco o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro no sol jogando truco. Mas Deus me libertou. Segundo os estudiosos, o baralho foi criado por Luís XV na Inglaterra, quando ele quis ridicularizar os crentes. No baralho existe uma simbologia profética de zombaria para com os crentes. Por exemplo, o coringa no baralho significa o diabo. O valete é uma forma de zombar do Senhor Jesus Cristo. A dama é uma forma de zombar de Maria. Então, aquele símbolo da carta de paus, 7 copas, é um símbolo do sangue que é derramado dos crentes que morreram por amor ao Evangelho. Então, irmãos, não brinquemos com as coisas, levemos a nossa vida espiritual com seriedade. Irmãos, existe um outro Deus que tem dominado esta geração. O Deus gula. Vocês sabiam que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa da gula? Vocês sabiam que os grandes impérios da humanidade caíram por causa da gula? Por exemplo, a Babilônia, ela foi destruída no exato momento em que eles estavam comendo, bebendo e se prostituindo. O império da Babilônia caiu naquela mesma noite, quando eles pedem para trazer as taças do templo de Jerusalém. Eles estavam se banqueteando. Nós estamos vivendo numa época em que a gula, ela está sendo idolatrada. Você não vê ninguém pregando contra a gula, e a gula é muito perigosa, ela é nociva. Então, nós fomos expulsos, ou melhor, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, por causa da cobiça da gula. Outra coisa, a bebida. Irmãos, nunca se teve uma teologia tão liberal dentro das igrejas, de pessoas bebendo vinho, de pessoas tomando cerveja. Falei assim, não, isso eu bebo socialmente. Cuidado com esta teologia liberal. Não tem problema. Não, eu tenho autocontrole. Olha, quem não tem domínio próprio, como diz o pastor, né? Pastor lá de Bilac, tem demônio próprio. Cuidado, tenha domínio próprio, renuncie os prazeres da carne, não brinque com as coisas de Deus. Irmãos, tem uma outra idolatria, um outro pecado de idolatria que existe nessa era moderna. Por exemplo, a amizade emocional. O que é uma amizade emocional? A amizade emocional é quando eu faço uma amizade com uma pessoa e eu acabo só tendo aquele amigo, vivendo com aquele amigo, com aquela pessoa, e começo a frequentar a casa dele, e não tem mais amigo nenhum, só tenho aquele amigo. Então isso é a amizade emocional, é uma forma de idolatria. Irmãos, nós precisamos ter amizades com todas as pessoas, ter um equilíbrio relacional, ter amizade com todas as pessoas. Nós não podemos ter prediletos, principalmente aqueles que são missionários, aqueles que são obreiros, que são pastores. Quando eu fiquei 5 meses na base da Jocum, perto de Curitiba, em Almirante Tamandaré, nós éramos obrigados a tomar o café da manhã com uma pessoa, almoçar com outra e jantar com outra. E eu perguntei para a minha diretora, eu falei, Dalva, mas por que isso? A Dalva falou assim, para que vocês não tenham uma dependência emocional uns dos outros. Vocês vão ser missionários, vão ser pastores, vocês têm que ter habilidades de ter amizades com várias pessoas. E irmãos, não que com isso nós vamos desprezar os grupos de relacionamento, os grupos de convivência, mas se nós não fizermos assim, quando as novas pessoas chegam à igreja, a gente fica no nosso grupinho fechado, no nosso clube social, aquele clube fechado ali. Então nós precisamos, quando chegar uma pessoa nova na igreja, ir até lá, seja bem-vindo, e não ficarmos ali com o nosso grupo fechado, com aquela amizade emocional. Tem um texto em Provérbios 25:17 que diz assim: não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você
e passe a odiá-lo ou a desprezá-lo. Nós precisamos ter equilíbrio até nas nossas convivências sociais, para que nós não sejamos, olha lá, retira o teu pé, por favor, retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Tem gente que não para de ir na casa dos outros, a pessoa quer dar uma descansada, quer ficar a sós, quer ter a sua privacidade, e o fulano não sai de lá. Então nós precisamos ter equilíbrio emocional. Irmãos, olha só, existem pessoas que têm uma atitude doentia nos relacionamentos, nas visitas, nas convivências, e nós precisamos cuidar disso. Olha só, existe um outro Deus que concorre, um Deus com D minúsculo, que tem dominado os corações, irmãos, tem destruído famílias, tem destruído cidades. É a droga, irmãos. A droga está assolando o nosso país. Eu vi escrito na camiseta de um jovem: se o teu amigo te oferece droga, que droga de amigo é esse? Irmãos, a droga, ela está dominando o Brasil, o mundo. Estão vindo para o Brasil drogas que a gente nem imagina, drogas terríveis. E se nós não nos apegarmos ao Espírito Santo, nos envolvermos com o Espírito Santo em oração, em clamor, nós não vamos resistir, porque a tentação para com o mundo moderno está sendo muito forte. As pessoas não estão conseguindo, só Deus para libertá-los, apenas Deus. Esse tal de crack, irmãos, pastor Braz da Bolívia fala assim: foi o diabo que inventou e rasgou o papel, rasgou a fórmula, porque senão até ele viciava. É terrível, irmãos, o quanto o diabo tem usado as drogas para tentar nos destruir. As bebidas, irmãos, são drogas legalizadas, são drogas lícitas, que destroem também a vida das pessoas. Mas nós que somos servos do Senhor, nós precisamos, irmãos, ter o temor do Senhor, ter o temor de Deus. E uma das melhores definições que eu tenho do temor do Senhor é a seguinte: o temor do Senhor é a consciência de que Deus está comigo o tempo inteiro, na rua, longe da minha esposa, o Senhor está comigo, eu sou crente, eu sou fiel, eu sou um crente fervoroso. Na internet, quando eu entro na internet sozinho, eu sou crente. Opa, não vou olhar isso aqui, não, eu vou lutar. Irmãos, quando assistir uma programação televisiva, não vou perder a minha comunhão por causa de uma imagem obscena que está passando na televisão. Nós precisamos buscar a santidade, viver uma vida santa, viver uma vida sincera diante de Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele merece toda a nossa adoração. Adorar, irmãos, é mostrar dedicação total ao Deus que salvou a nossa alma. Jesus derramou o seu sangue carmesim por nós, o seu sangue precioso, para que nós pudéssemos ser fiéis a Ele também, em forma de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós. Adorar a Deus é reconhecer a sua glória, adorar a Deus é dar honra ao seu santo nome. Irmãos, nós devemos adorar somente a Deus. Deus, Ele é o único Deus que é digno de ser louvado. Deus é o único soberano sobre tudo que existe. Olha só, no Salmo 29, verso 2, está escrito assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Então vamos adorar a Deus de verdade, não vamos brincar de ser crente. Gente, eu vejo às vezes pela televisão, as pessoas, quando estão torcendo para um time de futebol, eles assumem uma identidade de, sabe, eles fazem o maior griteiro lá no campo por causa de um time, irmãos, que não está nem aí para eles. E o nosso Deus é diferente, o nosso Deus cuidou de nós. Olha só, irmãos, tem uma outra situação, que nesta era moderna, tem sido um motivo de idolatria também. Eu não quero dizer que isto é uma idolatria, mas em alguns momentos, se não houver controle de nossa parte,
pode se transformar numa idolatria. Por exemplo, um animal de estimação. Gente, tem gente que idolatra um animal de estimação. Eu ouvi a história de um irmão que foi visitar o outro, e quando chegou lá, o cachorro veio para morder o irmão foi se defender, e teve que dar um chute no cachorro, e o irmão, dono da casa, ficou bravo, falou assim: vai embora daqui, rapaz, onde já se viu chutar meu cachorro? Irmãos, uma amizade acabou por causa de um cachorro. Lógico que a gente tem que cuidar dos animais, não aconselho a ninguém chutar os animais, mas no momento de defesa ali, então não tinha como. Então as pessoas, elas estão dando mais valor a um animal. Por exemplo, em Curitiba, se você cortar uma árvore, um galho de uma árvore chamada araucária, conhecida como pinheiro brasileiro, você vai preso sem fiança. Se você matar uma pessoa e se apresentar e disser assim: então eu me desentendi com ele e eu dei 27 facadas nele, você é liberado. Vocês percebem a inversão de valores? O camarada cortar uma árvore, um galho da araucária, ele vai preso, ainda que ele pague o melhor advogado. Mas se ele matar uma pessoa e se apresentar e disser que foi legítima defesa, ele é liberado. Mas que negócio que é esse? Uma árvore vale mais que um ser humano, sendo que o Senhor Jesus disse que o ser humano, a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós somos mais preciosos do que o mundo todo para Deus. Então, meus irmãos, o que eu compartilhei aqui, das idolatrias da era moderna, que podem nos afetar: futebol, rede social, baralho, filmes, TV, eu esqueci de falar da novela, né? Irmãos, eu assisti não, eu passei pelo canal da Rede Globo. Essa Rede Globo é diabólica, gente. Eu passei essa semana por aquele canal, 2 homens beijando na boca. Meu Deus, irmãos, a Bíblia fala que isso é pecado, não dá para compactuar com esse tipo de coisa. A Rede Globo, ela tem tentado destruir a família no Brasil. Eu falei: meu Deus, gente, que liberalidade que está acontecendo nas nossas famílias. E as pessoas, quando assistem isso, elas falam assim: olha, é normal, é uma forma da gente aprender a tolerar isso no nosso lar. Então, o pecado, a gente precisa chamar de pecado, não adianta, se nós não chamarmos de pecado. Eu ainda falei para o pastor Luiz, o evangelho que não confronta, ele é autoajuda. O evangelho que não confronta, que não assusta, ele é apenas autoajuda. O evangelho, ele precisa confrontar. Irmãos, olha só, idolatria não é apenas adorar imagens de escultura. Existem pessoas que estão adorando cantores gospels. Existem pessoas que estão adorando até pastores, padres, crente compartilhando coisa de padre. A gente vê muito isso na rede social. Pessoas adorando, gente, tomando o lugar de Deus, achando que aquela pessoa tem o sentido da vida nas mãos. Olha só, Apocalipse 4:11 está escrito assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Irmãos, nós precisamos nos estruturar em Jesus. Olha só, Salmo 95:6 está escrito assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Olha o motivo de nós adorarmos, que Ele nos criou, é reconhecimento, é gratidão. Jó capítulo 1, verso 20 e 21, quando Jó recebeu todas aquelas más notícias, a Bíblia diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, será que você faria isso? Depois de descobrir que você perdeu tudo, seus filhos morreram, toda a sua fazenda foi por água abaixo, que você está doente, canceroso,
será que nós teríamos a estrutura para adorar a Deus e falar assim, louvado seja o nome do Senhor? Ou será que nós iríamos murmurar? Salmo 2, verso 11 diz assim, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Olha só, irmãos, nós precisamos aprender com João Batista. Quando eu olho para a vida de João Batista, eu me lembro que Jesus ele diz assim, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Aí eu fui pesquisar a vida de João Batista, eu descobri que João Batista nunca falou língua estranha, eu descobri que João Batista não abriu nenhum mar vermelho, João Batista muito menos abriu o Jordão, eu descobri que João Batista nunca conseguiu fazer chover como Elias fez. Olha só que João Batista tinha uma coisa que era um diferencial. Um dia Herodes passou de carruagem na frente dele e ele disse assim, Herodes, você pegou a mulher do seu irmão, arrependa-te, e confrontou o pecado, irmãos. Irmãos, sabe o que impressiona Deus? Não é milagres, porque para nós milagre é o sobrenatural, para Deus é algo comum. O que impressiona Deus é você confrontar o pecado, você dizer assim, ó, você está em pecado, você é um pecador, Deus não se agrada de você. Ele podia muito bem usar da política, falar assim, Herodes, você é isso, fazer elogios, mas ele não fez, ele não se vendeu à política. Então, irmãos, João Batista, ele nos dá um exemplo. Hoje, nós precisamos meditar no que está escrito em Hebreus 12:2, nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, meus irmãos, a idolatria, ela é um grande perigo. A idolatria, ela nos leva a adorar coisas que não são Deus. Apenas Deus merece a nossa adoração. Nada é mais importante do que amar a Deus acima de tudo e de todos. A idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vidas. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus. Você tem que tomar cuidado. Até um filho, se você colocar acima de Deus, Deus leva ele, como ele tentou levar Isaac. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós podemos talvez idolatrar até uma pessoa, um emprego, um partido político. Devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar. Nunca adore, nunca idolatre estas coisas, porque elas são passageiras. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 42:8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Eu me lembro de um pregador chamado Paul Washer. Paul Washer, ele é batista do Sul, e ele estava pregando num evento da Consciência Cristã, lá na Paraíba. Ele estava pregando no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, e naquele momento, as pessoas começaram a aplaudir o Paul Washer. Ele falou: por favor, parem de me aplaudir, não batam palmas, por favor, não batam palmas. E as pessoas ficaram assustadas, e ele disse assim: 80% de vocês daqui 50 anos vão estar no inferno. Eu não quero ser adorado, eu não quero morrer. Cuidado, quem recebe a glória que é de Deus morre. A glória é para Deus. O homem, quando ele aceita uma glória que é de Deus, Deus mata ele, assim como ele matou Herodes. Herodes estava lá, apareceu com uma veste toda resplandecente, e o povo, quando ouviu ele falando, começou a aplaudir e a chamar ele de Deus, e ele aceitou. A Bíblia diz que o anjo o matou, e ele foi comido de bicho. Então, nós devemos tomar cuidado. Deus, ele diz que ele não negocia. Isaías 42:8, ele diz assim, ó: não darei a outro a minha glória.
1 Coríntios 10, 14 diz assim, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Vamos fugir da idolatria. Vamos fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, do versículo 1 ao 8. 1 Coríntios 10, 1 ao 8 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, ou seja, morreram. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, como idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar, ou seja, para farra. E não nos forniquemos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Sabe o que é a fornicação? É o sexo antes do casamento, entre pessoas que não são casadas. Morreram, olha só, num dia 23 mil pessoas. Com Deus não se brinca. Meus irmãos, havia um jovem no Nordeste, que ele congregava, frequentava a igreja, e quando acabava o culto de Santa Ceia, ele é irmão de um pastor muito conhecido meu. Esse pastor me contou isso. Ele pegava a sua namorada e ia para o motel. Sabe o que aconteceu com esse jovem por ter brincado com Deus? Este jovem está num hospício hoje. Ninguém brinca com Deus. A Bíblia diz assim, que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então que nós levemos a nossa vida de uma forma que nós venhamos a fugir do pecado, principalmente do pecado da idolatria. Olha só, assim, Colossenses 3,5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. João, o evangelista, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 21, ele diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Irmãos, os ídolos, eles estão por toda parte. Olha só, Jonas diz assim, Jonas capítulo 2, verso 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. E que nós, irmãos, não venhamos a desprezar esta tão grande e gloriosa misericórdia, que foi resplandecida através da nossa vida, por meio de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?